Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. A voz ainda está muito prejudicada, vocês estão percebendo, não tem como nem eu disfarçar. E de antemão já peço desculpa por não gravar um vídeo ontem, mas rapaziada, ontem o dia foi muito cansativo. Cheguei tarde em casa, tive que levar meu sobrinho na Baixada Fluminense, acordamos cedo, praticamente não dormi por conta da adrenalina do jogo. Aí fui levar ele, voltei, fui direto pro trabalho, correria do trabalho, cheguei em casa tarde, cansado, dei uma atenção pro Frederiquinho, mas apaguei, eu não tive condições de gravar vídeo. E hoje eu acordei ainda passando mal, porque eu comi um macarrão ontem que a minha esposa fez, eu acho que o molho estava muito carregado, não sei. Passei muito mal, vomitei pra caramba, dor de cabeça, aquele amargo na boca, atacou meu fígado, enfim. Tô aqui agora para gravar o vídeo e já vou falar para vocês do que se trata. Vou fazer um questionamento para vocês, porque eu gosto de fazer muito isso aí com a galera aqui do canal. Eu gosto de interagir com vocês, fazer vocês refletirem e ouvir a opinião de vocês também, porque isso aqui para mim é um grande aprendizado, cara. É uma oportunidade que eu tenho de me conectar com vocês e aprender muito com vocês. Então eu vou fazer a seguinte pergunta, que vai ser o título do vídeo hoje. O Fluminense já chegou no seu ápice? Ou seja, já chegou no seu limite? É essa pergunta que eu tô fazendo para vocês e é sobre isso que eu vou debater no vídeo de hoje. Mas antes, quem ainda não deixou, deixa aí, ajuda o canal pra caramba. E se inscreve quem não está inscrito e bota pilha naquele amigo para se inscrever. Em relação aos comentários, esse é um vídeo que vai precisar muito aí do comentário de vocês, porque eu vou interagir, eu quero saber realmente a opinião de vocês sobre o que eu vou falar aqui. Pode ser que eu esqueça de falar alguma coisa, pode ser que eu fale algo errado, e vocês têm total liberdade para se manifestarem nos comentários. E além disso, ainda ajuda muito o canal a crescer. Beleza? Então, vamos embora fluminenciar. Primeiro, eu vou dizer porque eu cheguei a essa como é que eu vou dizer? Essa reflexão, né? O que me fez pensar nisso? Eu estava dando uma fluminenciada hoje, e aí eu assisti um vídeo do Rica Perrone, onde ele falou isso. Ele falou, o meu grande temor é que eu acho que o Fluminense chegou no seu ápice muito cedo, e a gente sabe que depois do ápice vem aquele período de queda, e eu acho que, na minha opinião dele, né? O Fluminense vai ter que saber dosar aí, porque não dá para ganhar todas as competições, ele vai ter que abrir mão de alguma. E aí, de cara, me veio esse questionamento. Eu falei, isso é um tema legal pra gente debater no vídeo hoje. Vou debater com a rapaziada. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte. Primeiro, o Rica Perrone não tem a menor condições de falar do Fluminense. Ele, por exemplo, não sabe 10%, ou vou usar outra expressão, ele não acompanha 10% do que, por exemplo, eu acompanho do Fluminense. Então não tem como eu exigir dele uma opinião mais embasada, digamos assim. Ele não acompanha o Fluminense. Eu falei 10%, falei até muito. Ele é famoso, ele tem um canal com muitos inscritos, então muita gente vai lá ver a opinião dele e se leva pela opinião dele. Mas é uma pessoa que está falando que não tem absolutamente conhecimento nenhum sobre o Fluminense. Mas ele falou uma coisa que eu falei, legal, um tema legal para falar com a galera. Já de cara eu vou ter que dar minha opinião, né, para poder desenvolver o assunto com vocês. O Fluminense não chegou no seu ápice. O Fluminense não chegou no seu limite ainda. E eu vou apresentar aqui algumas coisas que vão corroborar com o que eu estou falando, né? Que vão servir de alicerce para sustentar o que eu estou falando com vocês. A primeira delas é o seguinte: o Fluminense tem jogadores que estão se recuperando de lesão, como por exemplo o Manuel e o Martinelli, que vão agregar muito ainda ao elenco do Fluminense. Hoje o titular na zaga é o Felipe Melo, que é um jogador que é volante, digamos que é o reserva do André, mas está jogando improvisado na defesa. A questão é, o Felipe Melo se saiu muito bem jogando de zagueiro, mas muito bem mesmo. Fez um partidaço contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca e de lá para cá atuou em todos os jogos como zagueiro e não está fazendo a gente sentir saudade do Manuel. Eu diria até que está dando uma tranquilidade para o Diniz e para o próprio Manuel se recuperarem, sem pressa, se recuperar. Ainda tem outra questão, né, relativa a essa ausência do Manuel. O Vitor Mendes se mostrou um zagueiro muito bom e toda vez que entra dá conta do recado. Então a gente não está preocupado com essa posição. Com relação ao Martinelli, para vocês verem como é que é a força do elenco do Fluminense.
E aí vocês assistem esses programas aí e tem a sensação que o Fluminense é um time fraco. O Martinelli, para quem não se lembra, era titular do Fluminense. O primeiro volante era o André, o segundo era ele. E aí o Martinelli se machuca e o Alexander, por conta da chegada do Marcelo, vai para o meio. Para quem não se lembra, o Martinelli se machucou. Foi no primeiro jogo contra o Flamengo, não me recordo agora, acho que foi. Ele foi dar um chute e se machucou. E aí o Diniz teve que forçar a barra, colocando o Marcelo na lateral esquerda, forçar a barra, porque a gente sabe que o Marcelo ainda não está em condições físicas, como não está hoje ainda, na sua plenitude física, e teve que colocar o Alexander como segundo volante. E qual o cenário que nós temos hoje? O Alexander, quando o Marcelo joga, é titular na segunda volância, e o reserva é o Lima, que toda vez que entrou naquela posição ele fez excelentes partidas. Então, olha a situação do Martinelli, de titular, hoje ele é o terceiro homem. É outro cara também que a gente não sentiu falta por conta da qualidade que o elenco do Fluminense tem e por conta das peças que entraram ali, que desenvolveram um grande futebol. Outra questão também, o Marcelo, apesar de ser esse jogador galáctico, né, monstruoso, ainda não está nas suas melhores condições físicas. Então, de cara, eu digo aí pro Rica Perrone, que fez esse comentário, e para você que está assistindo, que o Fluminense tem 3 grandes jogadores que vão evoluir muito fisicamente por conta de estarem vindo de lesão, que é o Manuel, o Marcelo e o Martinelli. Se tem outro, podem me relembrar nos comentários aí. Eu não vou citar o Luan Freitas, porque o Luan Freitas sequer fez uma partida ainda esse ano, mas é um jogador que estava lesionado e que já está recuperado. O Jorge não vai dar para a gente contar com ele, eu acho, esse ano, porque parece que o retorno dele está previsto para outubro, então não tem condições de a gente contar com ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é em relação às reservas. O Fluminense tem ótimas reservas. Só que pelo fato de praticamente o Fluminense ter somente jogado o Campeonato Carioca, essa rapaziada não teve muita oportunidade de rodar. Agora eles estão tendo oportunidade para entrar. Agora que a gente está em 3 competições, que é o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. E se vocês perceberem, a cada jogo, essa rapaziada que tem entrado está melhorando cada vez mais. E aqui eu me refiro Vitor Mendes, Guga, Lelê, John Kennedy, Lima, Pirani, que são jogadores que estão ali tendo oportunidade e estão entrando. Então, Rica, o Fluminense ainda não atingiu o seu limite. Eu já falei de jogadores que estavam lesionados, já falei do Marcelo, e agora eu estou falando de jogadores que são reservas e que, com o aumento no calendário de jogos, eles vão ter mais oportunidade. Outra questão também que mostra que o Fluminense ainda não chegou no seu limite é que é notório que o Fluminense está evoluindo em questões táticas e técnicas que no início do ano deixavam muito a desejar. Se vocês repararem bem, a recomposição defensiva do Fluminense hoje ela é muito boa. Não venham querer falar para mim de jogo contra o Fortaleza, gente. Não venham. Aquilo ali foi um jogo atípico. Nós não jogamos com o time titular. E se a torcida estava com a cabeça no jogo contra o River, pode apostar que os jogadores também. E eles passaram por uma maratona longa no mês de abril. E aquela semana ali, para quem não lembra, o Fluminense foi para o Pará e depois foi direto para Fortaleza. Os caras nem vieram em casa. Então realmente era um jogo complicado. E reforço aqui o que eu falei anteriormente. Fortaleza é um time candidato a entrar na fase de grupos da Libertadores ano que vem, através do Campeonato Brasileiro. Eu estava assistindo, ele meteu uma goleada sonora no time agora da Sul-Americana. É um time muito bem armado. É treinado pelo mesmo treinador há 2 anos. O cara é um trabalho muito parecido até com o do Fernando Diniz. O Fernando Diniz teve uma base ano passado, manteve a base e trouxe jogadores indicados por ele da confiança dele e de qualidade, que agregaram qualidade ao elenco. O mesmo vale para o Fortaleza. Então não venham aqui querer usar aquele jogo contra o Fortaleza, rapaziada, como parâmetro, tá? Esquece isso. Como eu estava falando da parte tática e técnica, o Fluminense está demonstrando grande evolução na parte defensiva. O Fluminense é um time que toma poucos gols. O Fluminense está evoluindo muito na questão da marcação. O Fluminense hoje é um time que tem muita pegada, coisa que, por exemplo, ano passado, no início do ano, não tinha. Se você reparar, toda vez que o Fluminense perde a bola, ou quando o adversário dá a saída de bola por um escanteio, por um tiro de meta ou alguma coisa, todos os jogadores do Fluminense ficam atrás da linha da bola. Eu não sei se vocês conseguem ter essa percepção pela televisão.
Inclusive o Cano tem corrido uma média de 10 a 11 km por jogo. Pode reparar, quando o Fluminense perde a bola, o Cano corre até ele passar da linha da bola e todos os jogadores do Fluminense estarem atrás da linha da bola para fazer ali o bloco de defesa. Podem reparar nisso. Então o Fluminense está mostrando evolução na questão da recomposição defensiva, quando ele perde a bola no ataque. Está mostrando evolução na questão da consciência tática, disciplina tática na hora de se defender. O Fluminense está evoluindo ainda mais na questão das triangulações ali na frente, para furar retrancas e bloqueios. E o Fluminense mostrou uma evolução nesse jogo, que eu espero que isso se mantenha, em dois aspectos. Na questão do contra-ataque, o Fluminense puxou contra-ataques velozes contra o River, ainda não está naquilo ideal que eu considero, e o Fluminense finalizou muito bem contra o River Plate. Então, assim, se você pegar da questão do ponto de vista que futebol, como qualquer outro esporte, é evolução a cada ano, a cada partida, a cada disputa, o Fluminense ainda tem aspectos a evoluir. Finalização, contra-ataque, recomposição defensiva. Jogo aéreo é uma parte que o Fluminense tem que desenvolver mais. Acredito que o Manuel voltando, a gente ganha mais uma força na bola aérea, visto que o Nino está evoluindo muito nessa questão. O Nino é alto e tem cabeceado bem. Esse ano o Nino, além de fazer gols de cabeça, fez jogadas onde ele cabeceava e o rebote sobrava para alguém do Fluminense para fazer o gol. Exemplo, lá em Lima contra o Sport Cristal e contra o Volta Redonda aqui no Maracanã, onde ele cabeceou, o goleiro defendeu e o Cano pegou um rebote. Então, assim, vou deixar bem claro aqui que eu não vou exigir do Rica Perrone uma análise tão minuciosa quanto a minha, porque, cara, eu respiro o Fluminense. Assim como vocês também respiram o Fluminense. Não dá para ele comparar o que ele sabe de Fluminense com o que a gente aqui, que fluminense o tempo todo, sabe. Mas ele falou uma questão que eu achei legal. Ele se equivocou muito, né? Numa escala muito grande, digamos assim. Ele se equivocou demais em falar que o Fluminense já atingiu seu ápice. E eu tô aqui destrinchando com vocês, mostrando que não, o Fluminense ainda não atingiu seu ápice. Eu diria para vocês que o Fluminense atingiu 50% do seu potencial. Visto a qualidade dos seus jogadores, visto a qualidade dos seus reservas e visto a questão que eu falei de jogadores que estavam lesionados e que estão voltando. Eu ainda acrescento mais uma pitada nisso aí, tá, galera? Um exemplo. Eu tenho certeza que o Diniz ainda não esqueceu do Arthur. O Arthur foi escalado por ele no time titular naquele jogo contra o Vasco. Foi péssimo, foi muito mal. Mas o Arthur já voltou para o Sub-20 e está jogando muita bola lá. Muita bola. Aquilo foi uma experiência importante para o Arthur, para a ficha dele cair, para ele ver que ele tem que dar um algo mais quando ele for acionado no profissional. E assim como o Arthur, o Fluminense tem outras joias da base para utilizar. O Isaac é um também. Isaac é outro jogador. Então o Fluminense ainda tem esse aspecto ainda. O Diniz pode contar com meninos talentosíssimos da base, como o Arthur, o Isaac, e de repente outro aqui que não está vindo na minha cabeça, para reforçar o time do Fluminense nessa temporada. E se você perguntar para mim no que eu acho que o Fluminense pode ganhar, qual a competição que eu acho que o Fluminense pode ganhar, eu respondo para vocês com total convicção que, para mim, tem condições de brigar nas 3 competições. Nas 3. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Para isso, o Fluminense tem que ter 2 coisas. Foco, tá? Foco é o quê? Mirar o objetivo e lutar por ele. E estratégia. Se o Fluminense tiver essas 2 coisas, tem totais condições de vencer as 3 competições. E aí, o que vocês acharam da minha análise? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu vou sempre reforçar aqui. Quando vocês comentam, ajuda o YouTube a divulgar o canal. Então isso ajuda a crescer o canal. E o comentário de vocês me ensina muito e faz o canal melhorar. Cria uma conexão entre a gente, faz o canal melhorar. Porque eu não tenho vaidade, pô. Eu não tenho problema nenhum em vocês apontarem alguma coisa que eu errei e eu corrigir. Fazer uma... No próximo vídeo fazer uma colocação dizendo do que eu errei. Enfim, gerando uma nova opinião minha. Não tem problema nenhum, gente. A gente está aqui para aprender um com o outro. Eu estou aqui para ajudar e vocês estão aí do outro lado para me ajudar também. Tá beleza? Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.